sobre o terrorismo ocorreu. O presidente Lula subiu a rampa e o presidente Lula governa o Brasil. Ministro, acha que isso é sucesso da ação orquestrada que o senhor comandou junto com as forças, inclusive do GDF? O senhor acha que isso fez com que o que aconteceu na diplomação não acontecesse hoje? Eu creio que nós tivemos duas linhas de trabalho, ambas exitosas e que explicam esse resultado. A primeira foi, de fato, a dimensão institucional e essa cooperação intensa entre as forças federais e as forças do Distrito Federal e, por outro lado, a dimensão social. A ampla mobilização popular, em paz, com alegria, fez com que qualquer pessoa que tivesse, eventualmente, com algum propósito de tumulto, algum propósito de invasão, de confrontação, se sentisse desestimulado. Então, as duas linhas foram vitoriosas e nós tivemos um dia realmente inesquecível para o Brasil. A militância fala e pede sem anistia para outras questões que aconteceram durante o governo Bolsonaro, inclusive com a possibilidade de responsabilização do ex-ministro Anderson Torres. Vocês devem apurar, de fato, esses atos que aconteceram e que podem ter a responsabilização de agentes públicos? Eu não trato de nenhuma situação individual, porque não me cabe. Nós temos inquéritos policiais e nós temos delegados que presidem esses inquéritos e há membros do Ministério Público e do Poder Judiciário que atuarão nesses processos. De um modo geral, a diretriz que eu recebi do presidente Lula e que, aliás, todos viram, é no sentido de garantir a aplicação da lei. Não haverá nenhum tipo de perseguição, vingança, retaliação. Por outro lado, não haverá nenhum tipo de engavetamento, porque ambos os extremismos são indesejáveis e ilegais. Então, o que eu posso afirmar para vocês é que os inquéritos já instaurados serão concluídos, inquéritos que ainda não foram instaurados serão instaurados. Esses novos inquéritos irão se referir tanto à responsabilidade por ação, como também à responsabilidade por omissão, uma vez que o Código Penal e as leis penais prevêem que, em algumas circunstâncias, quem tem o dever de agir e não age está cometendo crime também. Criação da Autoridade Climática no Ministério do Meio Ambiente e vamos ter a Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável e Populações Tradicionais, a Secretaria de Bioeconomia e Recursos Genéticos e o IBAMA vai estar fazendo aquilo que ele está mandatado para fazer e não sendo controlado por quem não entende da agenda. O Serviço Florestal Brasileiro volta ao Ministério do Meio Ambiente com todas as suas atribuições e a Agência Nacional de Águas também. Nós vamos recuperar a governança ambiental, fortalecer as políticas públicas. O PPCDAN já foi restabelecido, o Fundo Amazônia também já restabelecido e no Diário Oficial teremos mais medidas. Aqui foram destacadas apenas algumas, mas medidas importantes e estratégicas estarão saindo no Diário Oficial. Por exemplo, aquela questão da conciliação, que era apenas uma enrolação, nós vamos fazer com que esse processo não continue, porque era só um instrumento para protelar as ações e as multas prescreverem. E assim teremos aí um conjunto de medidas que estarão sendo colocadas num primeiro momento, nessas emergenciais de primeiro dia. As demais estarão saindo ao longo dos 100 dias. Vocês viram que o CONAMA será restabelecido. Será em 40 dias, haverá um grupo de uma força-tarefa para o restabelecimento do CONAMA. Também o Fundo Nacional de Meio Ambiente está sendo restabelecida a participação da sociedade civil. Então é um conjunto de medidas que teremos aí ao longo do tempo. Afinal de contas, não são medidas apenas para os 100 primeiros dias, serão medidas para os 4 anos de governo, fortalecendo políticas públicas bem desenhadas, fortalecendo instituições públicas bem estabelecidas para que o Brasil possa ficar com o legado da governança ambiental. No primeiro governo do presidente Lula, nós criamos o Instituto Chico Mendes, que é o ICMBio, e criamos o Serviço Florestal Brasileiro. Agora, a Secretaria de Bioeconomia, a Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento e Ordenamento Territorial e Fundiário, essa Secretaria Extraordinária
porque quando acabar o desmatamento e fizermos toda a destinação das áreas públicas que não foram destinadas, a secretaria acaba. O prêmio do secretário é ver a sua secretaria ser extinta, exatamente porque ele cumpriu com a sua função juntamente com o governo. A grande questão é que a política ambiental é uma política transversal. Iremos fortalecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente, restabelecer o controle e a participação da sociedade, porque transparência, contribuição da sociedade só ajuda, não atrapalha. Só a visão autoritária que acha que isso atrapalha. Tudo que deu certo anteriormente foi porque teve a participação da ciência, da sociedade civil, dos agentes públicos, dos diferentes setores de governo. Essa questão ambiental, ela foi muito determinante da má imagem do Brasil nos últimos 4 anos. A senhora pretende fazer um trabalho internacional para recuperar essa imagem, e eu gostaria de saber também se a senhora vê algum tipo de conflito com a pauta do agro no governo. A senhora acha que isso já está pacificado, isso será pacificado, ou ainda precisa conversar mais sobre isso? A melhor forma de mudar a imagem do Brasil é fazer o dever de casa, não é só uma questão de imagem. O Brasil está considerado como um pária ambiental porque a violência aumentou. 400 indígenas foram assassinados durante esses 4 anos. 71 liderança ambiental foi assassinada durante esses 4 anos. O desmatamento aumentou, o descontrole está posto, e é isso que faz com que a imagem do Brasil fique negativa. Durante a minha gestão, nós revertemos esse processo e o Brasil passou a ser um país altamente respeitado. É fazer o dever de casa, não é só uma questão de imagem, é como a gente faz isso na prática. E é exatamente por isso que eu fiquei muito feliz de ver o presidente Lula. Entre as várias ações que aqui foram anunciadas, várias foram ligadas à pasta ambiental. Obviamente que aqui foram selecionados alguns atos, tanto da minha pasta quanto dos demais colegas, porque senão o presidente ia ficar aqui a noite toda falando das propostas. Então é só observar ao longo desse tempo, não é, as coisas que estarão sendo tomadas providências. E o conflito com o agro existe? Olha, o que nós queremos é cumprir com a determinação do presidente. A agenda será uma agenda transversal e estaremos dialogando para que a agenda ambiental esteja presente em todos os setores do governo. Esse é o comando do presidente. Tanto eu quanto o ministro da Agricultura, ministro de Energia, ministro de Transporte, ministro de Educação, de Relações Exteriores, vamos trabalhar juntos. Nós trabalhamos juntos. Os resultados bons que tivemos de 2003 até 2008, enquanto eu estive no governo, foi porque era uma agenda transversal, né? Depois ela continuou com os demais colegas, infelizmente o Bolsonaro acabou com ela. Pronto, obrigada.